No livro de Ezequiel 14, versículo 20, a Bíblia fala de três homens especiais. Três homens especiais. Diz: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela quem? De uma terra que pecava contra Deus, de uma terra idólatra. Então, ainda que esses três estivessem no meio dessa terra, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. O que é justiça? Justiça é caráter, justiça é integridade, justiça é o perfume do aroma suave, o perfume que agrada a Deus. E falando a respeito do perfume que agrada a Deus, todos nós que estamos aqui, espiritualmente falando, temos um cheiro diante de Deus, mas também diante do diabo. Quantas pessoas que são identificadas pelo perfume? Você entra, por exemplo, em um elevador e você sente um perfume e você diz: fulano teve aqui, fulano teve aqui. Mas como é que você pôde saber que fulano esteve ali? Pelo perfume, porque aquele perfume identifica a pessoa que esteve ali. A gente naturalmente liga o perfume, o cheiro, a pessoa que o usa. E espiritualmente falando é a mesma coisa. A Bíblia diz que ou somos o bom perfume de Cristo, ou somos o cheiro da morte. Então, há casos que o cheiro físico é maravilhoso, espetacular, um aroma que é agradável, mas isso não quer dizer que a pessoa que tem um cheiro físico, um aroma agradável aos homens, tenha também diante de Deus. Porque o aroma suave, o aroma agradável diante de Deus é a nossa justiça, é a nossa integridade, é o nosso caráter. Razão porque a Bíblia fala de muitos homens que agradaram a Deus. A Bíblia fala de Abraão, amigo de Deus. A Bíblia, ela fala de Moisés, que falava com Deus face a face. A Bíblia fala de Davi, homem segundo o coração de Deus, mas tratando-se do secreto, tratando-se do caráter, da integridade, do perfume, em especial, a Bíblia fala de Noé, Daniel e Jó. Homens que agradavam a Deus, homens que já naquela época, no Velho Testamento, por causa do caráter, eram um bom perfume para Deus. Então, a pergunta que cada um de nós devemos fazer
a nós mesmos, a pergunta é a seguinte: que tipo de cheiro eu estou sendo para Deus? De repente, o meu cheiro, o meu perfume físico, que eu uso no meu corpo, é agradável para aqueles que estão perto, mas e para Deus? Porque para Deus não é o perfume nacional ou estrangeiro, não é o perfume francês, não é um perfume caro que vai chamar a atenção dele, mas sim a nossa integridade, sim o nosso caráter. E já que esses 3 homens chamavam a atenção de Deus por isso, vamos falar de Jó. Vamos usar o exemplo de Jó. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 3, livro de Jó, capítulo 2, versículo 3, está escrito: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Então, o próprio Deus, perguntando para Satanás, é bíblico, o próprio Deus perguntando para o diabo: você observou o meu servo Jó? Aí ele diz: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ou seja, sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é Deus falar para o diabo assim: você observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é único. Ele é único. Aí diz: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, ou seja, a sua integridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Ou seja, o diabo tocou não na vida de Jó, não tirou a vida de Jó, mas Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha, tudo o que ele tinha. Mas mesmo perdendo tudo o que ele tinha, a palavra diz que ele se levantava todas as madrugadas para falar com Deus. A palavra diz que ele não atribuía a Deus a falta das coisas. A palavra diz que ele se mantinha íntegro, fiel a Deus. É como se Deus falasse para Satanás: ô Satanás, você lá no céu, tendo as condições favoráveis, você não me foi fiel. Mas Jó, homem na terra, tendo condições desfavoráveis, ainda assim ele se mantém fiel a mim. Então Jó, ele era único. Mais ou menos o que aconteceu com Adão. Adão no paraíso não foi fiel. O Senhor Jesus no deserto se manteve fiel. Então Deus, ele fala de Jó, mas ele fala com prazer. É como se ele esfregasse na cara do diabo o caráter de Jó. Ele diz: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém é homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, a sua
integridade. Então, esse era o caráter de Jó, esse era o bom perfume de Jó para Deus. E a pergunta é: você tem sido esse bom perfume? Depois você pode ler no próprio livro de Jó, lá no capítulo 30, no versículo 26, que ele diz: todavia aguardando eu o bem, então me veio o mal, esperando eu a luz, veio a escuridão. Jó, ele aguardou o bem, e o que veio? Veio o mal. Jó, ele aguardou a luz, e o que veio? A escuridão. Mas mesmo assim, ele se manteve único. Ou seja, o fato dele esperar algo e acontecer algo contrário, não fez com que ele deixasse de ser único, não fez com que ele deixasse de ser o bom perfume para com Deus e se tornasse o cheiro da morte. E infelizmente, isso tem sido muito difícil nos dias de hoje. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas, quando esperam a luz e vem a escuridão, quando esperam o bem e vem o mal, muitas pessoas começam a atribuir a Deus, a responsabilizar a Deus, a culpar a Deus, até porque quando uma pessoa culpa a Deus, ela se dá por inocente. Em outras palavras, eu estou certo e é Deus que está errado. Mas mesmo acontecendo tudo contrário, todo o oposto que Jó esperava, ele se manteve sendo único. Ele se manteve homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal e que na terra não havia ninguém semelhante a ele. Mas o que chama a nossa atenção também é que Jó, ele tinha apenas informações de Deus, ele não conhecia Deus. Ele não era batizado com o Espírito Santo, ele apenas ouviu falar de Deus. Aí eu pensava esses dias, puxa vida, se apenas com algumas informações, poucas informações, ele se tornou único ao ponto do próprio Deus falar, porque ninguém há na terra semelhante a ele, por causa apenas de algumas informações, e mesmo perdendo tudo, ele se manteve único, por causa apenas de algumas informações. Então hoje, é para termos uma igreja forte, e a igreja que eu estou falando, não é a denominação, a igreja universal do reino de Deus, não, mas eu digo, a igreja do Senhor Jesus, é para termos uma igreja forte, porque as informações que todos nós temos de Deus, são maiores, é uma quantidade incomparável, a quantidade de informações que Jó teve na época, como se não bastassem as informações que chegam aos nossos ouvidos, ou através da palavra pregada, através dos testemunhos, nós temos a própria palavra de Deus, que Jó na época não tinha. Nós temos os exemplos dos heróis da fé, que Jó na época não tinha. Então eu pergunto para vocês, quem tem mais informações? Quem teve mais? Jó ou nós nos dias de hoje? Hein, pessoal? Somos nós.
nós temos uma quantidade de informações bíblicas muito maior. Nós temos essa quantidade de informações, nós temos a palavra, o conhecimento da palavra, nós temos o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra, e nós temos o Espírito Santo, ou pelo menos existem aqueles que dizem que têm o Espírito Santo. Então, se apenas pelo fato de ter algumas informações, ele se manteve único diante de Deus, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas decepções, porque eu imagino que deva ser uma decepção muito grande, a pessoa esperar a luz e receber a escuridão, a pessoa esperar o bem e receber o mal. Mas mesmo diante das decepções, mesmo diante de todo o aperto, de toda a humilhação, de toda a vergonha, de todo o desprezo que ele passou, ele se manteve único. Então o próprio Deus pegou esse exemplo e não só jogou na cara do diabo, mas esfregou na cara do diabo. Não está escrito, mas a nossa inteligência nos faz pensar isso. É como se Deus falasse: está vendo, ô Satanás, você lá no céu comigo, você tinha tudo, absolutamente tudo. Depois de mim, você era o anjo mais importante, e mesmo tendo tudo, uma situação favorável, você não se manteve fiel a mim, você não foi leal. Mas o meu servo, que nem me conhece, o meu servo que nem me conhece, tem apenas algumas informações, ele tem sido único, conforme ele diz, ele não há ninguém semelhante a ele na terra, e não havia ninguém semelhante a ele na terra, antes dele perder tudo, e mesmo agora perdendo tudo, ainda não há ninguém semelhante a ele, porque ele continua sendo único. Então, pessoal, nós temos que considerar isso aqui, nós temos que atentar para esse exemplo, porque seremos o bom perfume para Cristo, não por causa do amplo conhecimento da palavra de Deus, seremos o bom perfume para Cristo, não por causa dos anos na igreja, não por causa de um título, não por causa de uma responsabilidade, não por causa de obras sociais, de caridade. Caridade é a obrigação do ser humano, mas seremos o bom perfume através da nossa justiça, através da nossa integridade, através do nosso caráter. Então é o nosso caráter esse que não é provado quando tudo está bem, porque quando tudo está bem, é fácil ter fé em Deus. Quando tudo está bem, é fácil manter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Mas caráter esse que é provado quando você esperar a luz e aparecer a escuridão, quando você esperar o bem e aparecer o mal. Caráter esse, bom perfume, que será provado no momento que você, que o Senhor, que a senhora for contrariado ou contrariada. Quantos filhos que provam o amor que tem para com os pais
exatamente no momento que são contrariados. Quantos filhos que provam a disciplina, a obediência, o respeito aos pais, exatamente no momento que são contrariados. São contrariados, mas dizem: sim, Senhor. São contrariadas, mas dizem: sim, Senhora. Por quê? Por aquilo que o pai representa para eles, ou os pais representam para ele. E a mesma coisa é Deus. Então, a pergunta de hoje é essa: o senhor para Deus, a senhora para Deus, tem sido o bom perfume de Cristo ou tem sido o cheiro da morte? Porque todos nós que estamos aqui, ainda que não tenhamos um perfume físico, ainda que não tenhamos, ainda assim temos um perfume, um cheiro espiritual, ou o perfume de Cristo, ou o cheiro da morte. E a pessoa que tem o perfume de Cristo, ela tem o perfume de Cristo por causa do seu caráter diante de Deus. As circunstâncias podem mudar, as situações podem mudar, mas ela continua sendo a mesma diante de Deus. Ela é única, tudo dando certo, mas se amanhã, por acaso, tudo der errado, ela vai continuar sendo a única. É essa que é o bom perfume de Cristo. Amém, pessoal?